Aí. Apareceu gravando? Apareceu, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, só retomando aqui esses slides, está tudo no mesmo, né? Tá tudo no mesmo arquivo. Então, a gente viu aqui o Estado de Direito Liberal, né? A gente viu primeiro o que era um paradigma estatal, estudamos sobre o Estado de Direito Liberal. Todos, a Sandy e a Amanda estavam nas aulas, né? O Edson, eu não sei se estava na última aula, acho que não. Mas aí depois você acompanha, tá, Edson? Aí com os meninos, pega aí até onde a gente viu sobre o Estado de Direito Liberal, tá bom? Não sei se ele tá me ouvindo, mas tá aí. Então, pessoal, olha só. Então, o que a gente entendeu lá do Estado de Direito Social, né? A gente começou a falar sobre o Estado de Direito Social. Em meio àquela toda aquela necessidade, né, de se ver em um momento livre daquele poderio, daquela ordem estatal em que apenas um rei detinha todo o poder de todas as instâncias do seu reinado, né? Poder político, poder econômico, poder de decisão jurídica, né? De legislador e também de executor, né? De executivo. Trouxe toda aquela necessidade de mudar este modelo, né? Então, todas as crises que nós vimos, crises que eu estou chamando aqui, todas as revoluções, né? A independência das 13 colônias, Revolução Francesa, até outras revoluções também, a própria Revolução Inglesa, Revolução em Portugal, teve na Espanha também, enfim, cada uma das suas revoluções, né? Assim, cada estado no seu momento, ressaltei que não aconteceram todos no mesmo momento, né? Cada sociedade demandou em um determinado momento uma mudança, né? Então, se na Inglaterra essa mudança já tinha começado na mudança do absolutismo, né, da monarquia absolutista, transformando-se numa monarquia parlamentarista, a França, quase que 300 anos depois, precisou passar pela Revolução Francesa para tirar aquele monarca, aquele soberano absoluto, né? Inclusive, retoma aquela frase, eu sempre retomo para lembrar vocês, né? Que na França existiu a possibilidade, foi oferecida ao rei Luís XVI a possibilidade de uma monarquia constitucional, né? Mas o próprio não aceitou. Às vezes, se ele tivesse, beleza, monarquia constitucional aqui, vou continuar sendo rei, vou continuar tendo todos os meus privilégios, mas a única diferença é que agora eu vou mudar aqui a forma de governar, porque vai ter um congresso, né? Vai ter um parlamento que vai fazer as leis, que eu vou ter que obedecer, e acima de tudo, o mais importante disso tudo, que era a Constituição, né? Todos esses estados que passaram por revoluções, eles buscaram uma Constituição. Essa Constituição faz com que a gente entre nessa era, né, do constitucionalismo em busca de consolidação de algumas coisas super importantes, né? Que a gente já falou aqui, que seriam, em primeiríssimo lugar, a limitação do poder do governante, né? Seja ele monarca ou não, o que buscávamos era limitar de alguma forma o poder desse governante. Ele podia demais, gente, podia demais, né? Limitando o poder do governante, então, obviamente, com uma Constituição, então, constitucionalismo. Nessa Constituição, a gente teria direitos fundamentais sendo garantidos, principalmente, como falamos, os direitos ligados à ideia de liberdade, né? Então, liberdade de ir e vir, liberdade econômica, liberdade política, direito à vida, propriedade privada, tá bom? Beleza. E por fim, também uma coisa que foi uma mudança significativa,
foi o estabelecimento ali dos três poderes, né? Que agora o rei reinava, mas quem governava mesmo era o parlamento, e mediante uma divisão do que era jurídico, do que era função ali do rei como poder executivo e o que era a função do legislativo. Na França, como não deu certo essa ideia de monarquia constitucional, a gente começou a ter o quê? Uma república. Beleza. Tudo isso aí a gente já viu, retomando aqui só para a gente lembrar. E aí estávamos instaurados, né, nos diversos estados, um momento em que a gente denomina na história de liberalismo, ou Estado de Direito Liberal. Até aí, tudo bem, pessoal. Era uma necessidade, né? A gente tinha uma necessidade de finalmente aquela classe que era a classe burguesa, que estava ali trabalhando, fazendo a coisa acontecer, colocando ordem no pedaço todo em termos econômicos, mas não detinha. Oi, Terezinha, estamos aqui te ouvindo. Agora, minha filha, oh, só Deus mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo já. Já estou começando. Você aqui. tá joia? Tudo bem, graças a Deus. Qualquer coisa você chama, viu, Terezinha? Falou, tá ok, professora? Então, no meio desse no meio dessa ideia de liberalismo, finalmente a gente pôde mudar o pensamento e os direitos de todos os cidadãos. Quer dizer, agora a burguesia ela poderia participar politicamente, participar das decisões econômicas, porque até então, por mais que eles colocavam a roda econômica do Estado funcionando, eles não tinham privilégios, né? Eles não eram nobres, então eles não decidiam nada. Com a liberdade política, eles passaram a ter o quê? O direito, inclusive, de ser votado, né? De participar ali do Congresso, né? Beleza. Então, por um tempo, a gente vai viver, né? Todas essas ideias aí de liberdade, de o Estado ter que intervir minimamente na economia, do Estado permitir que pessoas comuns, que não fossem nobres, né, finalmente tivessem seus lugares à política. Lembrando, pessoal, que a gente tem em quase todos, ou se não todos os países aí que passam por essa transformação, um estabelecimento do voto censitário. Isso é extremamente importante para a gente entender, porque o liberalismo, ele sim, ele vem como uma mudança ao paradigma anterior, como uma mudança ao absolutismo, mas a gente tem que lembrar que o liberalismo, quem que esteve aí na liderança, né? Era a própria burguesia. Então, quando a burguesia, ela participa do movimento e institui o Estado de Direito Desculpa, gente. Eu acordo muito alérgica, sempre. O Estado de Direito liberal e o voto censitário, na realidade, o que a burguesia está falando? Olha, agora eu quero participar das decisões políticas e econômicas. Todos somos iguais perante a lei, mas somente aqueles que tiver uma renda suficiente vai poder votar. E uma renda maior ainda vai poder ser votado. Ou seja, essas revoluções burguesas, uma coisa que ela marca muito é que se eu tinha uma desigualdade social na monarquia absolutista, não é que isso melhorou para o povão. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Eu troco o monarca, que ele tinha, né, poderes, que ele tinha uma exclusão social muito grande, mas eu coloco no poder pessoas que também têm dinheiro. Agora o novo poder é quem tem dinheiro. Se antes quem tinha poder é quem tinha o título, agora quem tem poder é quem tem dinheiro. Quem são os donos dos meios de produção, né? Quem vai dar emprego, quem vai contratar, quem vai pagar salário e por aí vai, tá bom? Então, ok, é um movimento de mudança muito significativo,
todas essas revoluções, nós vimos no filme da independência dos Estados Unidos o tanto que é significativo, né? As pessoas agora poderem comercializar eu digo assim, os grandes produtores, né? Que poderiam comercializar com quem eles quisessem, não precisam de ter ordem lá do rei Jorge, não precisava ser obrigado a consumir o açúcar só de determinado lugar, pagar altíssimos impostos que não eram não voltava para a colônia ali, né? Ia sempre para o império. Enfim, uma série de coisas que com certeza vai causar uma mudança muito grande, né? Na própria França, uma das mudanças muito significativas são o quê? A abolição da escravidão, né? Então, a França, como a gente pegou ali a França como modelo, mas esses movimentos, eles aconteceram nos demais estados também, e estavam acontecendo. Tanto que a gente vai ver que no Brasil, em 1824, né, que é uma data em meio, eu pego essa data porque foi a data da nossa primeira Constituição brasileira, que ainda era uma Constituição na época do Império, tanto que nós chamamos essa Constituição de Constituição do Império, a gente já vai estar sentindo, quer dizer, se a Revolução Francesa começou em 1789, no Brasil, em 1820, a gente já está sentindo também pingos da ideia do liberalismo. É como se falasse, olha, vocês já ouviram que lá na Europa está rolando alguns movimentos em prol de um liberalismo para tirar a monarquia, essa monarquia estatal, essa monarquia absolutista que tinha todo o poder do Estado, né? E aqui no Brasil isso vai ser trazido também. A gente entende que a revolução aqui não foi uma revolução, mas a marca do liberalismo no nosso Brasil, ela pode ser considerada um liberalismo às avessas, porque a gente tinha ali as grandes oligarquias, era um governo de oligárquicos, né? Quem comandava era quem tinha muita terra, né? Quem era dotado de muito poder econômico. Então era assim, vamos ser liberais? Vamos! Mas não vamos liberar os escravos, não. Tipo assim, tudo era relativizado, né? Então o Brasil, ele já, desde essa instituição do liberalismo econômico no Brasil também, ele já foi um pouco às avessas. A gente fala que é o liberalismo às avessas. No livro do Fábio Conder Comparado, que é o livro que vocês têm de referência, fala um pouquinho sobre isso, sobre ser um liberalismo às avessas. Mas vou deixar o assunto Brasil para ser tomado depois, tá? A gente está tratando aí dos paradigmas, então, assim, saibam o que é importante, que todos os países, em momentos diferentes, passamos por essa crise, né? Até nos países que se permaneceu como monarquia, no caso da própria Inglaterra, a Inglaterra, ela passou por uma época por um liberalismo, mas não necessariamente uma república, porque, como a gente já sabe, a monarquia, ela continuou, mas sendo então uma monarquia constitucional ou uma monarquia, então, parlamentarista, tá bom? Beleza. Então, a gente tem esses marcos aí do liberalismo que eu já expliquei, já falamos por detalhes, eu só estou dando uma retomada mesmo. No entanto, pessoal, vamos lá. Era necessário, já que eu estava dividindo esses poderes, era necessário, então, que o fazimento de leis ficasse por conta do legislativo, ou seja, do parlamento, né? O legislativo, ele era votado, né? Nós acabamos de falar que quem quisesse participar da política poderia participar. Liberdade política, não é? Só com um mero detalhe, né, gente? Um mero detalhe quase que insignificante. Que quem podia participar dessa vida política dos países era apenas as pessoas que tinham dinheiro. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que as leis, o momento, gente, eu já falei isso, vou repetir. O Estado de Direito, quando a gente fala Estado de Direito, significa, em outras palavras, um Estado de leis. Então, o Estado de Direito liberal é um Estado liberal e legal, né? É um Estado em que eu tenho um processo legislativo, em que eu tenho leis que devem ser obedecidas. Assim vai ser no Estado de Direito Social, né? É o Estado social de direito.
Pessoal, um erro muito comum, e eu já quero tirar isso da cabeça de vocês desde agora, se a gente tem o Estado de Direito Liberal, que nós falamos que é o liberalismo, o Estado de Direito Social não é o socialismo, ok? Cuidado com isso. O Estado de Direito Liberal não é oposto ao Estado de Direito Social, ok? A gente fala muito sobre isso porque a gente tem uma mania, né, de achar que se o Estado de Direito Liberal nós estamos falando do liberalismo, o Estado de Direito Social nós estamos falando do socialismo. Não da forma como a gente entende que é o socialismo, tá bom? Vamos explicar isso daqui a pouquinho. Então, o Estado de Direito Liberal, né, momento em que a gente tinha ali um fazimento de leis por pessoas que eram votadas, ou seja, por pessoas ricas que eram votadas através do voto censitário, né, através de voto também de pessoas ricas, era um fazimento de leis que era direcionado para essas pessoas. E aí a gente teve umas discussões aí, umas aulas para trás, que era isso. Embora o movimento da Revolução Francesa foi um movimento muito significativo em termos de direito, em termos de sociedade, de escravidão, a gente não pode achar que as revoluções burguesas são revoluções sociais, igualdade para todo mundo. Não é isso. Revolução burguesa é revolução burguesa. Quer dizer, é aqueles que tinham um poder econômico querer finalmente participar da vida política e ter direitos políticos e direitos de liberdade econômica. O que se prezava, o que se buscava, era que eles pudessem crescer mais ainda economicamente, tá bom? Então, isso é muito importante e cuidado com essas diferenças, porque a gente tende, né, a falar do Estado de Direito liberal como liberalismo. Ok, combina. Agora, o Estado de Direito Social, ele não é o socialismo. Nós vamos estudar aqui na aula de hoje algumas ideias sobre o socialismo também, sobre essas principais ideias aí do socialismo. Então, vamos entender essas diferenças, ok? Beleza. Como já era esperado, se eu tenho agora leis, Estado de Direito, ou seja, um Estado feito de leis, essas leis vão proporcionar aos ricos, em um maior grau, em uma maior proporção, uma ampliação dos seus direitos. Ou seja, poderiam comercializar com quem quisesse, colocar o preço no produto que eles quisessem, o Estado não ia intervir na economia, lei da oferta e da procura, aquilo tudo que a gente já estudou. Mas é inegável que uma sociedade dessa forma, ela permaneça desigual, né? Se eu só tenho os ricos ali no poder, né? Se eu só tenho os ricos no poder, provavelmente existe uma tendência muito grande que as leis que vão ser feitas também vão privilegiar apenas os ricos, né? Então, esse primeiro slide, ele vai mostrar um segundo momento do liberalismo. Então, se no primeiro momento deu certo, ok, o objetivo era ir contra aquele monarca absolutista, então era diminuindo a intervenção do Estado na economia, principalmente, mas em todas as outras classes também, né, política, etc., como a gente já falou. Esse momento, né, do liberalismo, ele também vai entrar em crise. Por quê? Claro que vai entrar em crise, né? O liberalismo, o que ele faz? Ele tira a intervenção do Estado, né? Então, a gente fala de um Estado que intervém minimamente, apenas no essencial, apenas no muito, muito básico, e deixa a vida passar, laissez-faire, laissez-passer, né? E aí, como a gente já imagina, os meios de produção, eles começam a se concentrar nas mãos de poucos, né? Muitos poucos, na verdade, eu tenho uma grande maioria da sociedade, que é uma maioria
operária, uma maioria trabalhadora, explorada. Cada vez mais essa classe vai ter que trabalhar mais para ganhar o mínimo necessário, porque, gente, imagina, não está mais na mão do Estado, igual estava no Estado absolutista. Mas agora está na mão de um monte de gente rica que só está pensando no próprio bolso. Então, é meio que trocar um 6 por meia dúzia, sabe? Assim, eu não posso dizer isso didaticamente, porque a gente teve uma mudança significativa, né, com as revoluções e com o liberalismo. Mas o povão, gente, até hoje, né, o povão é povão. O povão tá aí, né, entregue, né, as traças, digamos assim, sempre, né, principalmente na história dos países de terceiro mundo, a gente vivencia isso na prática, né? Mas beleza. Então, existe uma exploração dessa mão de obra operária, cada vez mais o povo trabalhando, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, homens trabalhavam mais ou menos 16 horas por dia. Basicamente, eles tinham 8 horas para dormir, né? Eu contei aqui na aula passada que as mulheres, elas, nessa época, elas dormiam nas próprias fábricas para não gastar tempo indo embora para casa, sabe? Então, elas dormiam, acordavam e às vezes ficava por ali mesmo, ela, os filhos. Então, era uma coisa sem condições de trabalho, sem higiene, né? Sem segurança. Muitas pessoas morriam trabalhando. Vocês imaginam, se hoje ainda morre, né? Imagina naquela época. Enfim, todas essas condições de trabalho, elas vão gerar, então, o surgimento dos famosos movimentos operários, né? Movimentos dos trabalhadores, que ali, dentro de cada empresa, de cada setor da economia, eles começavam a gerar um pouquinho de revoltas, né, ali perante o seu empregador, tentavam algumas vezes estabelecer greves, movimentos grevistas, para melhorar as situações de trabalho. Então, esses movimentos operários, e aí também o posterior surgimento do Partido dos Trabalhadores, né? Partido dos Trabalhadores de cada um do seu país, né, gente? Obviamente, estou esclarecendo aqui. Mas isso começa a fazer uma pressão maior nas pessoas que detinham, então, esses meios de produção, que coincidentemente também eram pessoas que estavam sendo votadas lá no parlamento. Com esse surgimento de movimentos operários muito intensos, de ameaça de greve, de ameaça de parar aquele setor da economia, começou a ter uma necessidade, uma mudança muito essencial, que é a mudança do quadro político, que antes era escolhido por voto censitário, agora vai ser definido o sufrágio universal, né? Então, o sufrágio universal, retomo, ele é o grande responsável. Olha que interessante o que eu estou falando aqui, hein? Olha que loucura, que coisa muito louca. A ideia não era liberdade política, né? O povo não queria que saísse o monarca para ter liberdade política também? Beleza. Só que liberdade política, mais ou menos, porque eu estou falando de voto censitário, de voto por renda. Em tese, se eu estou querendo tanto, aclamando tanto por essa liberdade política, eu teria que ter feito igual os jacobinos tinham feito na época que eles estavam no poder, né? Voto universal, voto para a galera toda. E aqui, com a necessidade de responder às exigências aqui dos movimentos operários, dos partidos dos trabalhadores, finalmente é estabelecido, então, o sufrágio universal, o voto censitário, ok? O voto universal, né? Todo mundo podia votar, não mais aqueles que tinham uma renda daqui para cima. Todo mundo poderia votar. Menos as mulheres, né, gente? Claro, óbvio, né? As mulheres vai vir a ter direitos políticos muito tempo depois. A gente está falando entre os homens livres. Quem podia votar antes era só quem tinha dinheiro. Agora, quem pode votar é todo mundo. E esse voto universal, ele muda toda a característica do parlamento, né? Por quê? Se antes quem estava lá dentro do parlamento era só os ricaços,
começa a aparecer representantes dos trabalhadores dentro desse parlamento. Então, se eu começo a ter uma mudança no caráter do parlamento, que claro que sempre foi elitista, continua sendo, né, até hoje, continua sendo elitista, mas eu tenho uma mudança da face do parlamento. Se antes ele era todo mundo assim, igualzinho, rico, liberal, homem branco, detentor dos meios de produção, começa a aparecer aqui dentro do parlamento, ou seja, onde que vão ser feitas as leis, representantes desses movimentos operários e dos partidos trabalhadores. E isso vai mudar muito a cara do parlamento, vai mudar muito a representatividade dos parlamentos, ok? Então, essa crise do liberalismo econômico é o início, é o surgimento do Estado de Direito Social, né? Então, vocês lembram que eu tinha mostrado, vou até voltar aqui, ó. Quando a gente estava falando do paradigma, vocês lembram que a gente falou aqui do ciclo de Kuhn, né? Então, porque a gente tem um modelo econômico, aqui era o absolutismo. Aí começa a ter mudanças, começa a perceber que neste modelo absolutismo tem umas questões anômalas, né? Anômalas que não vão representar a população. Isso faz com que o modelo entre em crise. Então, a gente, normalmente, por meio de revoluções, né? Esse modelo em crise, ele cria um novo paradigma, e aqui foi o Estado de Direito Liberal. Beleza. Aceitamos o Estado de Direito Liberal. Percebemos que esse Estado de Direito Liberal, embora ele no papel tenha dado liberdade, uma igualdade, falei isso, meramente formal, porque assim, para obedecer à lei, todo mundo tem que obedecer. Mas para ser beneficiado, não. Para participar da política, não. Para ser votado, não. Era só quem tinha dinheiro. Então, começa-se a aparecer essas anomalias sociais e, obviamente, que esse modelo, então, vai entrar em crise. Então, o Estado de Direito Liberal, ele entra em crise na modernidade. Então, é um discurso muito comum a gente falar e ouvir as pessoas falando assim, gente, esse liberalismo, a gente já viu que não deu certo, é por causa disso aqui, tá? Do século XIX até o início do século XX, a gente enfrenta assim, olha, beleza, a gente estava, assim, o liberalismo, o que eu quero dizer o liberalismo, ele se propôs ele conseguiu, né, ser suficiente para os fins propostos. Quais que eram os fins propostos? Não era lutar contra o absolutismo do rei, tirar aquele monarca, ou pelo menos limitar o poder do governante? Então, beleza, a gente está falando de um Estado de Direito, é um modelo constitucional, é um modelo em que eu tenho a Constituição limitando o poder do rei, ok, ótimo, maravilha, mas não estamos falando de igualdade, não estamos falando de direitos sociais para ninguém, nós estamos falando de liberalismo, de liberdade, né? Sobrevivam os mais fortes e tentem sobreviver os mais fracos. Fracos, fiquem fortes. Basicamente, o liberalismo, ele é isso, né? Os mais fortes, eles vão sobreviver. Gente, a crise que nós estamos vivendo atualmente é bem essa, né? O mais forte, ele sempre sobrevive, mesmo que mal das pernas, né? Mesmo aí as empresas grandes, multimilionárias, perdendo milhões. Não sei se vocês viram, mas a Disney hoje, ela vai demitir, hoje ou ontem, não sei, 100 mil funcionários. Na verdade, não é demitir, é entrar em suspensão de contrato de trabalho, né? Eles vão ficar com o contrato suspenso de 100 mil funcionários. 100 mil. Quer dizer, isso para a economia, você imagina, né? Como é que a Disney vai sobreviver? Caramba, né? Ela tem, sei lá, quantos mil funcionários, muito mais do que 100 mil. Tem um monte de parques para ser administrados que não estão podendo entrar ninguém, né? Cara, é preocupante? É preocupante, claro. Mas é preocupante para o pobre também, que não tem nem como fazer a quarentena dentro da casa dele, porque ele é obrigado a trabalhar,
ou porque ele mora num quarto com 10 pessoas, né, em péssimas condições de higiene. Então é tudo muito complicado, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é como que essa igualdade ela é meramente formal. Então o liberalismo, ele foi suficiente para os fins propostos, que era lutar contra aquele modelo antigo, que era o absolutismo estatal, o poder concentrado na mão do rei, né? Então, o que vai acontecer? Esse modelo do liberalismo, ele também vai entrar em crise. E no momento que a gente tem uma revolução do modelo, vai se criar um novo paradigma. E esse novo paradigma, ele se chama Estado de Direito Social. Ok, pessoal? Até aí tá dando para entender? Alguém me dá um feedbackzinho aqui? Sim. Tá ok? Tá? Vocês estão entendendo? Ficaram com alguma dúvida? Não. Tem certeza? Tá difícil? Terezinha, Edson, Não, tá ótimo. Tá indo. tá indo devagarzinho, mas tá indo? Tá. Sandy, Amanda. Tranquilo. Chega lá, professora. Então tá, eu fico preocupado, Vitor. Tô vendo que o Vitor tá aí também. Eu não tinha visto ele aí, não. Tá lá embaixo da minha tela. Então vocês me param, viu, gente? Se vocês acharem que tem que voltar em alguma coisa, vocês me param que eu volto. Tá bom. Ó, eu mutei aqui sem querer. O que eu quero mostrar para vocês é que, neste momento, então, da crise do liberalismo, nessa fase crítica do liberalismo, eu tenho o início das minhas mudanças paradigmáticas, né? Eu tenho o início das mudanças para um novo paradigma. Então, vamos lá. Se o Estado é de direito, quer dizer que é um Estado de leis. Todos nós temos que obedecer às leis. Beleza. Se era liberal, é porque, né, existe uma necessidade de, neste momento, os direitos, dos direitos ligados à ideia de liberdade se dissolvesse aí pela sociedade. É claro que vai se dissolver diferente, porque eu tenho uma alusão, pessoal, isso é importante, né? Então, o liberalismo, ele faz uma alusão à democracia, mas não significa que ele é democrático. Vocês concordam com essa frase? Pensem nela. O Estado de Direito Liberal, ele faz uma alusão à democracia, mas não necessariamente é um Estado de Direito democrático. Por duas razões. Primeiro, porque para eu ter uma democracia, o poder tem que emanar do povo, como a gente fala, né? Então, tem que vir através do voto, mas aí tem que ser do povo, né? Não só privilegiando uma minoria. E eu também não tenho uma democracia porque os direitos aqui não são democráticos. Os direitos de igualdade quase que não existia, pelo contrário, eu tinha uma desigualdade muito grande, né? Então, embora ele se pretendesse democrático, ele não conseguiu chegar nesse ponto. Era óbvio, porque se eu vou fazer leis que privilegiam o livre comércio, a lei da oferta e procura, que o cara que detém o meio de produção, ele pode explorar sem leis. Não tinha esse tipo de preocupação a classe operária. Esse modelo ele não é necessariamente democrático, tá? Agora, com a crise do liberalismo, eu passo o quê? A ter uma participação popular na construção do Estado. Concordam com isso? Na crise do liberalismo, eu começo a ter movimentos operários, eu começo a exigir o voto universal. A partir do voto universal, eu tenho representantes do povão entrando aí no parlamento, então eu vou ter mudanças nas representatividades dentro do parlamento, né? Eles tinham a maioria em termos de números, então as pessoas começavam a ser votadas. E quando eles entravam dentro dos parlamentos, eles questionavam por mudanças, né? Peraí.
Aí o Estado de Direito Social, pessoal, né, que hoje eu estou falando aqui na frente, vai entrar, então, em luz no momento dessa crise. Beleza. E o Estado de Direito Social? O que acontece nessa brincadeira toda? Se antes, pessoal, eu tinha uma liberdade meramente formal, né? Uma participação política meramente formal, porque quem participava politicamente, na verdade, eram apenas os ricos, né? Eu não tinha igualdade, eu estava falando de igualdade para obedecer leis, mas igualdade de ter recursos eu não estava falando. Começam a aparecer e a ser exigidos dentro desses parlamentos os direitos ligados à ideia de igualdade. Vocês lembram que eu falei que na Revolução Francesa os iluministas, né, eles já tinham a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade? Se no liberalismo as ideias de liberdade ficaram muito em ênfase, aqui no Estado de Direito Social, repito, não é socialismo, ficaram em evidência os direitos, as ideias associadas à igualdade, né? E como que eu promovo, pessoal, igualdade na nossa nação? É só pensar no Brasil. Como que eu promovo uma igualdade das pessoas? É proporcionando para elas saúde, é proporcionando para elas educação, é proporcionando direitos trabalhistas, direitos previdenciários, tá bom? Isso aí são alguns exemplos de direitos que a gente chama de direitos sociais, tá? Aqui, esses direitos sociais são chamados também de direitos fundamentais de segunda dimensão. Como vocês podem ver aí, no slide anterior, eram os direitos fundamentais de primeira dimensão, que eram direitos ligados à ideia de liberdade. Então, aqui eu tenho direitos fundamentais de segunda dimensão, que são direitos ligados à ideia de igualdade, né? Saúde, educação, direitos trabalhistas e previdenciários. E aí, chegamos na última aula, que eu dei um exemplo, que as duas constituições que vêm trazendo grandes inovações são as constituições mexicanas, em 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Pessoal, esses dois documentos, eles são muito, muito, muito marcantes no surgimento do Estado de Direito Social. Então, vamos lá. Eu não tenho mais... É claro que é uma transição, não existe um pá, mudou, né? O Estado de Direito Social é buscar aquilo que o Estado de Direito Liberal foi falho, né? O Estado de Direito Social vai me mostrar exatamente aonde o Estado de Direito Liberal falhou. Se o Estado de Direito Liberal falhou em dar condições mínimas necessárias para a população, que é determinar leis trabalhistas, direito à saúde, direito, né, à educação, minimamente, o Estado Social vai falar assim, olha, tá certo, mas vamos ter que mudar isso aí. Não dá pra gente ficar pisando em cima dos pobres o tempo todo, até porque para a máquina funcionar, a gente precisa, né, da classe operária, né? Hoje, você vê o tanto que a gente sente na pele, né? O tanto que a economia sente na pele. Ah, mas eu vou ter que deixar os meus funcionários em casa fazendo quarentena? Como que a fábrica vai produzir? Então, no final das contas, o povo tem um poder muito grande mesmo, né? Então, quando ele resolveu se juntar, ele causou mudanças, né? Beleza. E aí, pessoal, essas duas constituições, eu não vou falar muito delas, porque ela vai fazer parte do trabalho de vocês, tá? Que eu vou explicar aqui no finalzinho da aula. Mas eles são os dois documentos marco para a mudança do paradigma estatal de Estado de Direito Liberal para o Estado de Direito Social. Por exemplo, a Constituição de Weimar, em 1919, o que acontece em 1919, gente? O fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, deixa eu te falar, a Alemanha estava devastada, destruída, acabada, né, por causa da guerra. E mesmo assim, eles sentiram uma necessidade de fazer uma Constituição em que a educação passasse a ser pública e gratuita para todos. A saúde deveria ser pública e gratuita para todos.
Deveria, na Constituição mexicana, isso é muito claro, os direitos trabalhistas que começam a surgir, limitando horas de trabalho, né? Um mínimo, ali dando um mínimo de condições de trabalho. Começam a surgir as primeiras ideias de direitos trabalhistas na Constituição mexicana, né? Então, beleza. Essas duas constituições, elas vão ser marco pelo momento social que a gente está passando, tá? Esse momento vai ser muito interessante porque o Estado de Direito Social, ele vem com a ideia de que continuar controlando, sim, obviamente, limitando o poder do governante, claro, né? Porque isso já foi uma vitória do Estado de Direito Liberal. O Estado, gente, isso é muito sério. O Estado de Direito Social, ele não vem para contrapor o Estado de Direito Liberal. Ele vem para melhorar o Estado de Direito Liberal. É muito importante o que eu estou falando. Se o Estado de Direito Liberal estava ligado às ideias de liberdade, o Estado Social de Direito, ele continua ligado às ideias de liberdade. Mas soma-se, né, o maisinho com ideais sociais também. Porque só a liberdade, todo mundo muito louco, liberdade, o Estado não intervém em nada, também não vai funcionar, né, gente? Bom, isso é o que aconteceu. Não estou falando aqui de opiniões, ressalto, né? Pessoais, e sei que tem, né, muitas coisas que podem dizer no sentido contrário. Mas a ideia é que um Estado que tem economia muito libertária, né, também vai entrar em crise, como a gente já viu que entrou. E daí a necessidade, por exemplo, da gente ter agências reguladoras, né, que regulem aí determinadas áreas do consumo, por exemplo, telefonia, né? Eu preciso de ter uma Anatel colocando minimamente os serviços que são produzidos, o preço ali, né, mais ou menos como que eles devem fazer, quais são os direitos das empresas, quais são os direitos dos usuários e tal. O que acontece no Brasil, por que isso também não funciona? Porque aqui no Brasil a gente não tem uma regulação das empresas, por exemplo, dos bancos, né? A gente tem 5 grandes bancos que colocam aí o preço que eles querem, o valor de juros que eles querem e tudo. Mas o problema é que as agências reguladoras, elas existiriam para regular essas empresas, só que a gente é corporativista. O corporativismo acaba que ele destrói a sociedade, porque é uma liberdade econômica que eu e que você poderíamos ter os mesmos direitos que os grandes bancos, que o dono do Itaú, mas eu nunca vou conseguir ter o dinheiro que o dono do Itaú tem. Por quê? Ele tendo muito dinheiro, o que acontece? Ele influencia politicamente, né? O dinheiro dele é tão alto que ele influencia as tomadas de decisão do governo. Então, no mundo corporativista também não tem igualdade, tá? Então, entendam, na prática, os modelos, eles não funcionaram como deveriam funcionar. Então, o liberalismo é o seguinte, olha, nós estamos lutando contra um rei, contra todo o poder nas mãos do rei. Então, eu queria afrouxar isso, ok. Só que eu vou afrouxando, que uma hora a coisa descontrola. E aí aí também vai fazer parte do trabalho que vocês vão ver o filme do Charlie Chaplin, né? Porque vocês vão perceber como que é esse momento do descontrole. Como que a sociedade estava frente às decisões elitistas que eram tomadas. Beleza. Então, vou voltar aqui, vamos retomar. Então, importante, coloquem no caderno e grifem. O Estado de Direito Social não veio falando, esse liberalismo é uma merda. Desculpa, gente, palavrão aqui. Esse liberalismo tá um caos, não vai funcionar. Volta, rei. Não é isso, pelo amor de Deus. O Estado de Direito Social, que surge exatamente quando se muda a cara do parlamento, quando se muda a cara daquele que está ali fazendo leis, né? Ele mostra o seguinte, olha, o Estado de Direito Liberal, ok, foi bom, deu liberdade política, liberdade econômica, cá estamos, mas agora nós temos que cuidar da nossa população também. A gente não pode se abster a tal ponto
de não perceber que a sociedade está entrando em colapso. A gente não pode ser liberal a tal ponto de ver o pobre passando fome, beleza, tá tudo bem. A gente não pode ser liberal a tal ponto de ver uma pessoa trabalhando 16 horas para colocar o mínimo de alimento em casa e tá tudo bem, né? Então aqui, beleza, liberalismo, você cumpriu o papel para que você foi proposto. Vamos melhorar essa ideia do liberalismo? Vamos. Então, vem modelos como a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, com a ideia de melhorar o liberalismo. Retomo, vocês vão achar isso aí na internet, em site, tudo é informação xoxa, tá? Que é, o Estado de Direito Social, ele é uma oposição ao Estado de Direito Liberal. Não, ele não é. Ele vem falando o seguinte, olha, liberalismo, ok, legal, mas você precisa de ter algumas correções, vamos corrigir, pegar a ferramenta e corrigir você aqui um pouquinho, porque nós precisamos olhar para a nossa sociedade, nós precisamos olhar para o nosso povo também. Então, o Estado de Direito Social, não é que eles clamam por uma intervenção, pelo retorno da intervenção política nos ramos da economia, não tem nada disso, gente, pelo amor de Deus. Eles clamam para que a sociedade, a maioria da sociedade que é o povão, não fique numa situação de desigualdade tão grande quanto o liberalismo propõe, né? Porque o liberalismo é o seguinte, olha, corra atrás, fica criativo, faça o seu próprio negócio, tudo e beleza. Mas não é bem assim, né? Se eu quero fazer sei lá, uma empresa e eu sou filha de pais ricos, já vou sair na frente do cara que quer fazer uma empresa e é filho de pai pobre, né? Mas tem exceção, meu pai saiu, ele era pobre, passava fome e hoje ele é empresário. Legal, mas você mesmo disse, exceção. Então, exceções existem no liberalismo, mas são exceções, não é a maioria. Infelizmente, não é a maioria, né? Então, é muito importante, a gente fala muito, né, do livre mercado, de que todo mundo tem condições de ser igual, de buscar as mesmas oportunidades, mas não é bem assim, né, gente? Eu acho que a gente sabe que não é tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo estávamos aqui, todo mundo empresário, dono de grandes negócios, milionários. E não é bem assim, né? Enfim. Ok até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Não, Sandy, tá ok? Edson, Terezinha, Amanda. Deixa eu só ver o chat aqui que alguém mandou. O Edson, ok, beleza. É porque às vezes eu fico sem saber se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então é uma coisa muito solitária. Eu gosto do calor humano ali em sala de aula. Então a gente vai dando aula aqui, fica um pouco solitário, principalmente porque o meu objetivo é que vocês entendam uma matéria que não é tão simples, né? Assim, ao mesmo tempo, ela não é uma matéria tão simples, assim, de ensinar. Então é ruim a gente não ver a reação, né? E tá ali no tete a tete. Mas vamos vencer esses momentos, né? Daqui a um tempo. Deus quiser, quando for melhor para nós todos. Enfim. Então, deixa eu só voltar aqui. O que vai acontecer, pessoal? No Estado de Direito Social que vai surgir aí, então, né, na crise do liberalismo, olha que momento que, por exemplo, que a Alemanha estava. Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, ela estava destruída, detonada, precisava ser reconstruída, mas mesmo assim a Alemanha vira e fala assim, cara, mas a gente tem que garantir saúde para os nossos alemães, a gente tem que garantir educação, né, direitos trabalhistas. Então isso tudo vai mostrando que o liberalismo, ele não dá conta de resolver todos os problemas, porque o nosso ideal também, né, gente, não é ser, bom, a princípio, o nosso ideal não é ser corporativista, não é dar direito só para quem tem dinheiro, não é deixar só essas grandes empresas ganharem, por exemplo, todas as licitações. Você tem uma empresa de construção, né? Você é empreiteiro. Você vai participar de uma licitação contra a Odebrecht. É claro que eles vão ter um preço muito melhor, né?
Por quê? Porque o tamanho deles não acaba que o Estado ele vira um pouco corporativista. E isso atrasa a ideia do liberalismo também, sabe? Se o Estado fosse liberal, mas realmente todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, seria diferente. Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui, pessoal? E aqui eu não sei se eu coloquei esse slide. Eu não coloquei. Engraçado. Mas não tem problema, tá? Depois a gente, quando nós estamos falando de Estado Social de Direito, depois eu só complemento aqui o slide para vocês. O que vai acontecer, pessoal? Na Europa, vivendo aí no meio dessa crise ocasionada principalmente pela Primeira Guerra Mundial, começa-se a questionar os modelos, começa-se a questionar esse modelo liberal de uma forma geral. E o que vai acontecer? É só a gente entender o surgimento aqui das principais nações, as mais representativas nessa época. Gente, a Alemanha, ela se reconstrói, isso é muito famoso, a gente fala que a Alemanha, ela se reconstruiu do pó, né? Porque ela foi alvo ali da guerra, né? Aconteceu dentro, grande parte ali dentro do território alemão, e ela, mesmo assim, ela conseguiu se reerguer, né? E hoje, depois da Segunda Guerra Mundial também, e hoje eles estão enfrentando lá o Covid-19 e também vão se reerguer. Então, acaba que as crises, elas acontecem. E a ideia é que todo mundo todas as nações reajam também, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Quando a gente pensa na nossa crise que a gente está vivendo atual. Que, assim, sempre reagiu, né? Depois da crise de 29, teve uma reação. Eles conseguiram mudar, né? Conseguiram sair do buraco. Então, aqui também, hoje nós vamos conseguir, né? Esperamos que todos os países aí consigam também sair dessa crise, né? Mas vamos lá. Então, duas ideias importantes. Como que eu vou agora privilegiar os direitos ligados à igualdade, gerando mais igualdade? Como que eu vou gerar mais igualdade? Aí é a faca de dois gumes, né? Eu quero dar liberdade, mas eu quero proporcionar uma igualdade. Uma igualdade, pelo menos no mínimo, né? Na saúde, na educação, né? E aí o que acontece? Os estados percebem que eles precisam de intervir novamente, né? Eles não precisam ser intervencionistas nos mesmos moldes do absolutismo, mas eles precisam intervir para poder gerar uma saúde para todos, uma educação para todos. Quer dizer, eu vou ter aí escolas privadas que vão ter o lucro, ok, mas eu também preciso de ter escolas públicas, saúde pública. Quer dizer, se eu não tenho um sistema de saúde pública, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, não adianta nada o rico ter direito à saúde e o pobre que não tem direito à saúde, né? Assim, a saúde pública ela é muito limitada, vai adoecer, vai contaminar um monte de gente e isso também vai chegar no rico. Então, eu preciso controlar minimamente, dar condições da saúde para o povo, né? E isso vai intervir um pouquinho aí nas ideias do liberalismo, porque vai mostrar que o Estado, ele não pode ser tão compassivo, tão inerte, né? Que aí algumas pessoas acham que falar que é Estado de Direito Social é a ideia do socialismo, em que tudo está na mão do Estado, que todos os meios de produção estão na mão do Estado, não tem esse papo? Mas não é. O que acontece é que o Estado de Direito Social, para ele acontecer, ele precisa de novo retomar, né? Ser retomado, tem algumas áreas da sociedade retomadas pelo Estado, né? O controle dessas áreas serem retomadas pelo Estado. Então, quando fala da saúde, não adianta deixar a saúde só na esfera privada, porque aí eu não vou dar saúde para todos. Não adianta deixar a educação só na esfera privada, porque eu não vou dar educação para todos. Não adianta eu não ter leis minimamente que garante aí minimamente os direitos trabalhistas, porque eu vou ter uma exploração da mão de obra e a galera não vai trabalhar e vai passar fome, né?
E além disso, e os doentes, né? A pessoa trabalhou, ela foi acidentada no trabalho. Como que esses direitos vão alcançar as pessoas? Então, olha só o surgimento aí dos direitos previdenciários também. Então, é claro que é uma mudança, é uma evolução. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. A Alemanha, a gente não pode falar hoje, por exemplo, eu vi que tem alguém me chamou aqui no chat? É porque como eu apaguei vocês, eu fico sem ver. Pronto. A Alemanha, por exemplo, ela hoje ela não é comunista, né, gente? Nada de comunismo, passa longe a ideia de comunismo, né? França também não, Inglaterra também não, mas passamos por um momento de intervenção estatal, né? A ideia é que a gente não tivesse um contraponto, que o Estado de Direito Social não fosse contrapor as ideias do liberalismo. Só que aí, o que acontece nessa coisa toda? Alguns governantes que vão surgir aí pelo mundo, eles deturpam a ideia do Estado de Direito Social e eles veem que essa ideia de intervir nos ramos, né, nos diversos ramos sociais, pode ser bom para o Estado. E aí vamos ter surgimentos de outros paradigmas estatais que são além desses aqui, ó. Aqui eu coloquei 3 paradigmas estatais: Estado de Direito Liberal, Estado de Direito Social e Estado Democrático de Direito. Ok. Mas, quando a gente está nessa mudança do Estado de Direito Social, né, alguns países deturpam essa ideia do Estado de Direito Social e vão assumir um caráter extremista. Alguém sabe me dar exemplo de governos que assumem um caráter extremista? Governo do Hitler? Hitler, extrema-direita. Mussolini, extrema-direita na Itália. Então, Hitler na Alemanha. Quem mais? Exemplos aí. E de extrema-esquerda? Quem que a gente tem aí para representar a gente? Amanda, Edson, Vitor, Terezinha. O que aconteceu aí, gente? Além dos governos... Sandy, você vai me responder. Qual era um dos maiores medos aí do Hitler? Ou então do nazismo? Uma das questões que fez o nazismo crescer. Era o medo de quem? Da mistura da raça. Também. Eu só pensei nisso. Medo do comunismo, né? Vocês lembram disso? E o grande medo aí do Hitler era o comunismo, porque o comunismo ia chegar na Alemanha, então a gente precisava proteger os nossos alemães, porque daqui a pouco a gente ia ter 10 famílias morando dentro da nossa casa, né? Então o comunismo era uma ideia, né, que estaria mais associada aí à extrema esquerda. Depois nós vamos entender mais detalhadamente isso. Mas o que acontece? Com essa ideia de intervenção estatal, acaba que alguns estados, eles começam a assumir uma intervenção muito grande. Então, vamos falar primeiro, não vou falar paralelo, mas assim, primeiro vamos falar um pouquinho da Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela estava em crise, estava, né, passando aperto financeiro, crise econômica, né, o salário, a moeda alemã, assim, teve uma inflação gigantesca, né, não valia nada, e eles precisavam, então, de tentar recuperar essa economia. Primeira coisa, o que é a Constituição de Weimar? Então, a gente já falou que a Constituição de Weimar, em 1919, ela vem com essas ideias de que o governo também teria que fazer jus a alguns caminhos para garantir para a sociedade condições mínimas, né, de educação, saúde, de trabalho, em resumo. O que vai acontecer aqui na Alemanha?
tem toda a questão política, que eu não vou entrar muito aqui, que vocês vão pesquisar isso aí no trabalho de vocês, mas que eu não vou entrar muito em detalhes, mas a questão política era a Constituição de Weimar, ela trouxe a ideia de uma Alemanha república, né, de que a gente votaria ali, deixaria de ser império e votaria nos representantes da Alemanha. Tivemos uma eleição, né? Não foi o Hitler que ganhou essa eleição, foi um outro presidente. Mas o Hitler, ele já tinha aquelas ideias, né? Do Mein Kampf, né? Do Minha Luta, que foi escrito enquanto ele estava na prisão, né? Vocês lembram disso? O Partido Nazista, ele já tinha tentado tomar o poder em outro momento, por isso que o Hitler é preso, porque o Hitler ali como um dos líderes do Partido Nazista, ele vai ser preso. E aí, no momento que ele está na prisão, ele escreve o livro Mein Kampf, né? Mein Kampf, que mostra quais são os ideais do nazismo. Dentre esses ideais nazistas, a gente tem esses que a gente começou a falar, né? Então, que é uma limpeza étnica, primeira coisa, né? É um privilégio de quem era realmente alemão, né? Então, assim, judeu, negro, escravos, todo mundo aí que é descendente de outras classes que não era alemão, não deveria ter o privilégio dos próprios alemães. Que a Alemanha, ela tem que ser reconstruída para os alemães, né? Isso foi muito firme na ideia do Hitler. E o Hitler também, um dos grandes argumentos que se tinha no Partido Nazista era que lá na Rússia ou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aqui a gente não fala de Rússia, a gente fala de União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava avançando a ideia do comunismo. Então, a Alemanha precisava reagir contra o famoso comunismo. O comunismo está chegando, o comunismo vai chegar. Esse discurso a gente vê até hoje, né? Tem um monte de gente que tem medo do comunismo tomar conta do Brasil. A gente nunca viu regime comunista aqui no Brasil. Na verdade, gente, vocês sabiam que a gente não tem comunismo no mundo? Nenhum país, de fato, é comunista. Vocês sabiam disso? Sim. Né? Então, assim, por mais que lá na Coreia do Norte fala que é comunista, não é comunista. Assim, existe uma pretensão de ser comunista, mas não tem esse comunismo, né? Para a gente ter um comunismo completo, a gente deveria ter uma ausência de Estado, né? A gente deveria ter ausência de governantes, porque o comunismo, ele propõe uma igualdade entre todas as pessoas e as pessoas poderiam gerir os seus próprios estados, né? Então, a riqueza, ela não seria do Estado, ela seria do povo. É diferente, né? Na Coreia do Norte, a gente tem uma riqueza na mão do Estado e o povo passando fome, né? E isso não é a ideia do comunismo. Então, é importante a gente frisar isso, que tudo que a gente tem parecido, ou então que se propôs a uma ideia de comunismo, então é o que a gente chama na história, né, de comunismo, tá? Beleza. Mas então esse tal do comunismo que estava lá crescendo na União Soviética estava ameaçando os demais países, né? Porque eles tinham um exército muito grande, muito imponente, um conhecimento de um armamento bélico muito grande, né? A Rússia, ela teve um avanço nas indústrias bélicas que deixou ela à frente, né, da economia, junto ali aos Estados Unidos por muito tempo, por exemplo, né? Mas vamos lá. Então, Hitler, ele escreve a sua luta, né, a minha luta, com base nos ideais de Alemanha para alemães, vamos lutar contra as pessoas que vão colocar a nossa Alemanha em risco, quais sejam, né? Os comunistas, os judeus, os negros, os homossexuais, todas as minorias existentes, né? E aí o Hitler, ele começa a ter uma adesão muito grande da população
porque ele vira para a população ali de classe média e fala: ó, classe média, você vai perder tudo que você tem e vai ter que dividir com todo mundo. Então, ó, eu sou o representante da extrema-direita que mais vai representar você. Então, o Hitler, ele começa a ganhar com o Partido Nazista eles vão ter muitas adesões ali do povo, né? Inclusive, quando a gente fala, gente, não é possível, né? Tanta gente inteligente, médicos, pessoas assim dotadas de conhecimento votaram, né, no Partido Nazista e concordavam com a implementação do nazismo. Muito se deu por causa disso, gente, por causa de uma idealização, né, de uma divagação ali na cabeça do Hitler de que o comunismo ia chegar e a Alemanha ia ter que dividir tudo que eles tinham, né? Beleza. Vamos entender aqui o que vai acontecer. Primeiro, o presidente vai ser eleito, o Hitler ele perde as eleições, só que por ele ter um alcance social muito grande, por ele ter tido, né, uma influência na sociedade muito grande, o presidente eleito, ele escolhe o Hitler para ser o seu primeiro-ministro, né? Até aí tudo bem. Vários membros do Congresso, do Parlamento foram votados, eram membros do Partido Nazista. Então a gente tinha aí mais ou menos uns 70% do parlamento composto por membros do Partido Nazista. O que vai acontecer? Por azar do destino, né? O presidente, ele adoece e morre, e quem substitui o presidente na Constituição de Weimar era o primeiro-ministro. Quem era o primeiro-ministro? O Hitler. Então, o Hitler, ele assume a posição dele de presidente. Quando ele assume como presidente, ou seja, vocês concordam que ele não deu golpe? O nazismo, gente, não foi golpe. O nazismo, ele foi democraticamente, ele aconteceu democraticamente, porque eu tinha um presidente que foi eleito pelo povo, esse presidente escolheu o primeiro-ministro, beleza, tudo constitucional, não tem nada inconstitucional aí. Esse presidente morre, o primeiro-ministro, então, ele vira presidente, e aí a coisa está instaurada, né? A loucura está instaurada. Porque nada foi feito inconstitucionalmente. Então, olha só, não teve golpe, não teve inconstitucionalidades e a gente permitiu, por meio da lei, olha que importante isso, por meio da lei, que um poder como o do nazista, né, como os nazistas, subissem ao poder. Então, gente, a gente tem que, ó, a coisa, ela acontece quando a gente menos imagina, né? Então, assim, ó, o Hitler, ele não tinha ganhado as eleições. Ele foi nomeado primeiro-ministro. O presidente morre. Doente, morreu. O Hitler, então, vira presidente. O que ele faz quando ele vira presidente? Ele dissolve o parlamento. Ele dissolve, né, todos aqueles demais membros que tinham sido votados, porque uma das funções, um dos direitos do presidente da Alemanha na época, era justamente dissolver o parlamento quando fosse necessário. E aí, diante de uma possibilidade comunista, de um avanço do comunismo na Europa, o Hitler ele vai dissolver esse parlamento, convoca novas eleições. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas o Hitler já não tinha 70% dos membros do parlamento, já não eram do Partido Nazista? Era. Mas o Hitler, ele queria 100%, ele não queria só 70%, ele queria 100%. O que ele faz? Ele dissolve o parlamento, convoca os alemães para novas eleições, e aí todo mundo já com muito medo do comunismo que estava avançando aí na Europa, vai votar 100% e vão ser eleitos 100% de membros do Partido Nazista dentro do parlamento, né? Ou seja, se antes a gente tinha ainda outros representantes, agora nós temos 100% de nazista no poder legislativo e o Hitler no poder executivo. O que faz? Isso faz com que desapareça um pouco a divisão de poderes, porque tudo que o Hitler precisa, né, o parlamento vota. Tudo que o presidente pede, o parlamento vota a favor das ideias do Hitler.
Então, todas as ideias ali do nazismo, gente, isso é muito interessante, foram votadas, são leis legítimas. Então, por exemplo, a lei lá da limpeza étnica, né? De limpar, né, etnicamente a sociedade. Inclusive, por exemplo, tem uma lei que fala que, por exemplo, a família que tem pessoas com deficiência, né? Se fosse ter filhos, o Estado poderia pedir o aborto dessas famílias. Por quê? Porque se a família, vamos supor que o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe eram deficientes, tinham alguma deficiência física ou intelectual, não tem chances da criança nascer com alguma condição física ou condição mental. Então, o que eles faziam? Eles poderiam limpar etnicamente, né, fazer essa limpeza e promover, inclusive, o aborto, né? Dentro de pessoas que poderiam aí sujar a raça ariana. Isso é muito louco, mas essas leis não foram leis loucas que o Hitler colocou na cabeça dele, não. Foram leis que foram aprovadas, inclusive, pelo parlamento. Então, pessoal, por meios legais e até mesmo constitucionais, a Alemanha chegou no estado nazista, né? Isso é muito sério, porque o que a gente mostra? Que, embora exista um estado de leis, um estado de esse estado permitiu que governos típico nazista assumisse o poder, por exemplo, e fizesse o que eles fizeram, aquelas atrocidades, aquelas loucuras que eles fizeram na Alemanha, né? Então, este é um ponto muito importante, porque chega um Hitler da vida frente a essa ideia de intervir novamente no Estado, já que o liberalismo ele faliu, deu ruim, né? O liberalismo econômico faliu, deu ruim, gerou uma crise social muito grande. Então, o que o Hitler entende? Então, vamos voltar a intervir, né? O Estado voltar a intervir em tudo. E, de fato, na Alemanha, começa uma intervenção muito grande. Quer dizer, os judeus que eram economicamente fortes, por exemplo, eles são mandados para os guetos, têm as suas riquezas sacadas pelo Estado, né? E todas as demais atrocidades que a gente já conhece, a gente já sabe aí do estado da Alemanha, né? Então, beleza. Eu não vou continuar mais, porque não vai dar tempo da gente terminar esse assunto hoje. Mas aí, o que vocês vão fazer, tá? Eu quero já propor um trabalho, e aí, Sandy, você anota aí para passar para o grupo depois, beleza? Para vocês fazerem para a semana que vem, ok? Nós temos aí uma semaninha, então vai ser mais que suficiente, é um trabalho relativamente simples, mas é mais para vocês pesquisarem mesmo, tá? Então, primeiro ponto do trabalho. Eu quero que vocês pesquisem as condições de surgimento da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919. Então, as condições de surgimento, ou seja, como que o Estado estava, qual que era o contexto histórico-social para o surgimento dessas constituições. Primeira coisa. Segunda coisa, quais foram os avanços em termos de direitos sociais que essas constituições trouxeram para o mundo, né? Quando eu digo de avanços de direitos sociais, são estes direitos fundamentais de segunda dimensão, né? Quais são eles? Pode falar. Repete. Perdi, eu já estou anotando. Desde o início ou é o segundo ponto? É o finalzinho da primeira pergunta. Não, então o primeiro ponto né? Na verdade, não são perguntas, Sandy. E aí vocês vão desenvolver um trabalho sobre isso, né? Então, não é só chegar lá e responder com 3 linhas, né, pessoal? Vão desenvolver e me explicar exatamente qual era o contexto histórico e social do México e da Alemanha, né? No contexto de surgimento da Constituição Mexicana de 1917 e no contexto de surgimento da Constituição de Weimar de 1919. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quais foram os avanços em termos de direitos fundamentais
que ambas as constituições trouxeram, né? Quais são os avanços da Constituição Mexicana e quais são os avanços da Constituição de Weimar? Já falei aqui em sala de aula mais ou menos quais foram esses avanços, mas eu quero que vocês pesquisem, né? Para vocês estudarem mesmo. Quais são os direitos? Beleza. Terceiro ponto. Entender, né? Eu quero que vocês façam um pequeno resumo, né? Que mostrem o entendimento do período compreendido na Alemanha entre 1919 até 1939. Né? 1919 a 1939. Que basicamente o que eu quero que vocês me expliquem aí é sobre o nazismo, né? Porque em 1939 a gente vai começar a Segunda Guerra Mundial. Então eu quero que vocês me localizem até antes da Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Então basicamente é um trabalho sobre o nazismo. O que era o nazismo, né? Etc. Sem entrar no mérito da Segunda Guerra Mundial. Sem entrar no mérito da Segunda Guerra Mundial, exatamente. Que aí é outro assunto. Beleza? E o último... pode falar. Só uma coisinha. Tem como enviar o link do prédio lá no grupo desse prédio? Eu já coloquei, gente. Tá? Na verdade, é porque eu coloquei na página... No TOTUS, né? No sistema. Mas eu mando para vocês. Eu não mandei pro WhatsApp, não. Tá. É porque não. Tá lá. Quem acessar lá no TOTUS, vocês vão ler lá. Já tá lá desde a semana passada, mas eu mando para vocês, tá bom? Não tem problema, não. Bom, obrigada. Ok. E aí, o último ponto que eu quero que vocês me expliquem. Quarto ponto. O que foi o stalinismo? Tá? Então, basicamente, o trabalho de vocês vão conter 4 partes, né? Pessoal, eu quero mais ou menos 4 a 5 páginas. Não precisa ser mais do que isso, tá? Não quero que vocês fiquem fazendo pesquisas gigantescas, porque não faz sentido. O sentido dessa pesquisa é vocês, de fato, lerem e estudar sobre esses 4 pontos. Onde vocês vão achar? Vocês vão achar na internet, mas a minha sugestão é que vocês olhem naquele livro, que eu já falei para vocês várias vezes, que é do Fábio Conder Comparato, e ele vai falar exatamente do surgimento da Constituição Mexicana, exatamente do surgimento da Constituição Alemã, tá bom? E aí depois eu quero uma compreensão, entendam, eu não quero um aprofundamento gigante, eu quero uma compreensão do que foi o nazismo e o que foi o stalinismo, para a gente dar sequência aos nossos direitos, à nossa história dos nossos direitos fundamentais aqui da nossa disciplina, tá bom? Essa compreensão, no caso, dentro do tópico 3 e 4, né? 3 e 4. Então, o 3, vocês vão compreender o que aconteceu na Alemanha de 1919 até 1939, que basicamente é a ascensão do nazismo. Mas aí eu quero que vocês não me expliquem só o nazismo, eu quero que vocês me expliquem o contexto, né, da Alemanha. Por isso que eu falei de 1919 até 1939. Como que o Estado intervinha, não intervinha, como que estava a economia da Alemanha, essas coisas. E no 4º ponto, eu quero que vocês me expliquem o que era o stalinismo, de onde que ele surgiu, quem que é o Stalin, né? Por que que ele teve esse poder todo. Eu quero que vocês compreendam essa história toda para a gente dar andamento. Então, faz parte aqui do conteúdo esse estudo que vocês vão fazer, tá bom? Faz parte, vocês vão me entregar na quarta-feira que vem, ok? Em dupla ou individual? Gente, vamos fazer individual para todo mundo fazer bonitinho? Ou vocês querem fazer em dupla? Vocês querem fazer em dupla. Então, pode ser até 2, né? Duplo, não grupos pode ser individual maiores. Ou dupla? Individual ou dupla, tá bom? Que aí, quem quiser também fazer individual por causa da quarentena aí, né? Às vezes fica mais difícil, pode fazer também, pode mandar
individual. Como vocês vão me mandar? Pelo e-mail que vocês já têm, né? Vocês podem me mandar pelo e-mail que vocês já me mandaram o outro, tá bom? Beleza, pessoal? As normas da BNT, professora? Pessoal, normas da BNT, mas sem aquela, assim, não precisa ter, por exemplo, ter capa, contracapa, óbvio que não, né? Sumário, essas coisas não. Mas eu quero que vocês indiquem fonte, né? As referências. Se vocês pegarem citação de alguma página de internet, coloquem a citação, coloquem a indicação. Isso é para todos os trabalhos da vida de vocês, né? Porque vocês precisam sempre colocar as fontes que vocês pesquisaram. Basicamente é isso. Eu quero que o trabalho ele venha sim com fontes. Eu quero que vocês me falem exatamente onde vocês pesquisaram, tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, só mais uma coisinha. Não tá o link não tá no programa da faculdade. Tá só sim. Só tá os cadernos do Não. É porque não. Bom, não sei como é que. É porque tá no. Vocês vão entrar dentro da nossa disciplina. Aí tem lá, tipo, meus. Não sei como é que chama lá, mas assim, são os meus arquivos de upload, arquivo que o professor pôs, material de apoio. Tem material de apoio. Eu vou entrar aqui de novo. Eu, assim, agora. Não sei. Tá dentro de material de apoio, aí tem vários arquivos que, na verdade, são páginas de Word com o link, né? Eu coloquei, são os links, tanto os links dos vídeos, das páginas do Google Drive, que depois eu comecei a colocar no YouTube, quanto os links do Prezi. A última aula não tá no YouTube ainda não, eu acho, tô na dúvida. Não, tá sim. Mas eu posso mandar o link para vocês pelo WhatsApp também, tá bom? Por favor, acho que fica mais fácil. Mas tá dentro de material de apoio. Só para você, assim, quem quiser pesquisar, porque tá lá, porque eu não sei se todo mundo da sala que faz a disciplina, enfim, entra no WhatsApp, não entra, mas acho que entra, né? É porque a gente aqui só tá com o caderno da OAB mesmo. Uai, não, porque no meu sistema aparece. Tá aqui, material de apoio. A não ser que alguma configuração, não sei, eu vou até pesquisar, pedir para o Igor ver se está tudo ok, mas em tese eles me falaram que estava ok, tá? Mas aí eu mando para vocês pelo WhatsApp também. Tanto que tem algumas pessoas que já até viram os links que eu recebi aqui, a notificação de quando vocês veem o vídeo, né? Então eu acho que tem, que entraram já, tá bom? Mas eu mando aí no WhatsApp daqui a pouquinho. Pode ser? Pode. Então, Sandy, manda lá no grupo, manda pro povo. E aí, esse já é o nosso segundo trabalhinho, tá? Tem a pontuação dele? Então, em tese, pessoal, são 3 trabalhos de 10 pontos cada um. Dependendo aí como que vai ser o nosso andamento, como a gente não tá sabendo exatamente como que é nosso andamento, eu posso diminuir um pouco. Se eu tiver mais trabalhos, eu posso diminuir a pontuação ou aumentar a pontuação. Mas, em tese, cada trabalhinho que eu passo vale... É um conjunto de trabalhos que vão valer 30 pontos. Tá? Então, a gente já teve o primeiro e esse é o segundo. Em tese, a gente tem o terceiro. Mas não significa que vão ser só esses 3, tá? Eu quero deixar isso claro, porque a gente não sabe como é que vai ser o andamento aí da quarentena ainda, né? Então, eu tinha preparado esses 3 trabalhos para equivaler à primeira prova. Aí vocês não tiveram prova, mas em tese são esses pontos. Porque tem mais 30 pontos da segunda prova e mais 40 pontos do júri simulado, que eu não sei como é que vai ser, né? Se vocês vão ter júri? Já falaram isso com vocês? Não ficou decidido ainda se a gente vai apresentar ou se vai ser só a parte escrita. Entendi. Tá bom. Então, aí depois a gente vê isso aí, tá bom? Beleza, gente. Então, Sandy manda lá no grupo. Qualquer pergunta pode me fazer. Eu respondo até no grupo mesmo. E aí eu mando os links por lá também, dos vídeos e do trabalho. Pode falar. Esse trabalho não é para ver o filme do Charles Chaplin ainda não, né? Pois é. E na verdade, Sandy, eu até ia pedir como parte do trabalho. Mas eu tô com medo de ficar muito grande. O que vocês acham? Não, deixa só assim mesmo.
Ah, porque assim, eu queria até, assim, na verdade, a minha intenção era que vocês assistissem mesmo, pra gente poder. Mas, igual eu falo, na verdade, todos os trabalhos, a intenção é que vocês se inteirem do assunto pra gente poder discutir. O que vai acontecer? Depois, na prova, eu vou cobrar um assunto, esses assuntos que eu estou contando em sala, que eu tenho certeza de quem viu o filme da Maria Antonieta, quem viu o filme do Chaplin, vão melhor. Ah, porque eu vou cobrar o filme? Não, mas é porque ele representa tanto o contexto histórico, eu tenho certeza que vai entrar na cabeça de vocês com muito mais facilidade. E aí vocês vão, como se fosse assim, já um estudo, né? Desses trabalhinhos. Para a prova, né? Assim, um estudo para a prova mesmo. Tá bom? Então aí vocês... Mas eu acho que não vou passar assim, trabalho sobre o filme, não. Ainda, sobre esses, não. Talvez sobre outros. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês me perguntam no WhatsApp, tá bom? Tá bom, tchau. Beijo, tchau, 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 gente.